Olá, Cabo Verde prepara-se para mais um importante ciclo eleitoral, um momento decisivo para a nossa democracia. As eleições legislativas e presidenciais aproximam-se e com elas regressam ao centro de debate público questões fundamentais sobre governação, representatividade e participação cívica. Um assunto que vamos abordar no ponto de vista com destaque para o tema confiança no sistema político cabo-verdiano. Para nos ajudar a analisar este tema com profundidade, rigor e espírito crítico, temos conosco dois convidados. Adilson Valadares, que está comigo no estúdio, e João Alvarenga, que vai participar virtualmente. Sejam ambos bem-vindos. Agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. A questão é, até que ponto os cabo-verdianos confiam hoje no sistema político cabo-verdiano? Veja na reportagem que segue e logo depois daremos seguimento à conversa com os nossos convidados. O divórcio entre os eleitores e as urnas nunca foi tão evidente. Os números das últimas consultas populares em Cabo Verde trazem um cenário de crescente desinteresse e desconfiança, tanto nas eleições autárquicas de 2020 e de dezembro de 2024, quanto nas eleições legislativas de 2021. Os números de abstenção atingiram valores mais altos de sempre em eleições gerais no país, onde quase metade dos cabo-verdianos com direito a voto preferiu ficar em casa. Para a maioria dos cidadãos, este fenômeno não é apatia, é um grito de revolta. Exato, é o que alguém se está a votar, para mais constantemente ser de partido. Para mais, eu estou injuriado, eu estou fazendo greve, eu estou a votar. É por isso que eu estou a ver é para mais que brincadeira ali. Para morrer, não acredita, mas se não vota, nunca está fazer com que eles, não faz com que eles prestem atenção a isso. Que eles levam em conta a confiança que está. Então, busca fazer algo diferente. Na opinião de alguns dos entrevistados, os cabo-verdianos confiam cada vez menos na política porque, segundo dizem, as suas vozes são ignoradas. Então é isso que está muito leva em consideração a opinião de jovem, esta leva em consideração só a aparência. E em conta esta leva o que esta acha que é a camada mais importante que é os produtores. Então os camaradas jovens são um bocadinho esquecidos. Sim, mas você está hoje nas notícias, você está acontecendo casos supostamente de corrupção, tanto na Câmara como no governo, falta de abertura para com os jovens. Muitas vezes, no tempo de campanha, também está fazendo alguma promessa que é para votar nesse, para poder ganhar mais votos. Agora, o que eles conseguem, está chegando a tempo de mandato, também passa muito tempo, que está fazendo nada. Agora, o mandato está quase está chegando a fim, vai começar a fazer pequenas obras. Quase que assim diz que taxa, bem diz que ali, só no momento de campanha. Falta 3 meses para a campanha no mês de maio. E político hoje em dia se propõe muita expectativa, que realiza. E não só para morrer que ela também, se hoje o que tem passado em Cabo Verde, com corrupção, violência, aquela política, acho que nem que se eu reparo hoje em dia, nisso que isso muito importa também. Para que o sistema funcione e recupere a sua vitalidade, os cidadãos defendem uma mudança de paradigma. Desde base, tem que educação desde a escola, nem na família. Vamos, nós governos está sendo na cozinha, partidarismo. Cada um está puxa para salário, nenhum está hoje aquele que é benefício que cada um de partido está trazendo para o nosso país. Então, se não tem mais informação, meninas também para participar mais dinamicamente, tá hoje a jornal, tá ler, tá fazer as leituras, mesmo na escola, se não tinha professores que incentivavam alunos a jogar um partido, ou mesmo sem jogar partido, aquele que leva nosso país para construir, para produtividade. Com certeza não está sabendo não para patamar. A nossa meio cabo-verdiano tem que ter um talento na cabeça para não pensar direito, mas o que partido que está fazendo direito não tem que tomar decisão não pessoalmente. Pessoalmente tem que tomar decisão. Você faz direito, não está pondo, não está por aquele outro. Se aquele outro que está fazendo, não está por aquele outro. Tem que estar com consciência direito. Tem que uma semana que está fazendo nada. Não tem que continuar assim. Não tem que fazer consciência de ter um por aquele outro. A democracia cabo-verdiana enfrenta hoje o desafio de se reinventar.
Se por um lado os números da abstenção refletem uma desilusão acumulada e políticas que tardam em chegar ao cotidiano das famílias, abrem espaço para um debate necessário para a renovação das lideranças e educação cívica. Quando olhamos para o cenário político atual e também pelas entrevistas que acabamos de ver na reportagem, como analisam o nível da confiança dos cabo-verdianos no sistema político do país e também nas instituições? Olha, cumprimentar antes de mais as pessoas lá em casa, a TV Record, agradecer o convite. De facto, a humanidade tem passado por uma grande crise da democracia, a recessão democrática, que os especialistas dizem, e Cabo Verde não foge a regra. Especialistas têm enumerado alguns motivos desse afastamento entre os políticos e o povo, nomeadamente a desconfiança que os políticos são a outra casta, um grande afastamento, o nível de corrupção, políticas que não são assertivas, por vezes dizem que os políticos estão lá para interesses outros, nomeadamente na Europa, depois de crise de 2008, 2012, fala-se que tenta-se justificar com questões de imigração, a globalização, que são questões, e depois que os populistas têm aproveitado para propor medidas fáceis para problemas difíceis, até porque a governação, como podemos ver, tivemos a oportunidade de ver na reportagem, há diferentes segmentos, e os jovens, por exemplo, neste caso, reclamam da falta de políticas assertivas para esse determinado segmento de mercado político. Pode-se falar na polarização política, que é um problema, é um cancro também que tem contribuído para o afastamento das pessoas, porque falta de facto uma grande cultura cívica. Pegando aqui numa das opiniões, é que de facto não há uma educação cívica nas escolas, por forma que possamos ter que possamos ver que votar é, antes de mais, um exercício cívico. E se formos ver os estudos, é que de facto os jovens ou mesmo determinados outros segmentos de mercado têm votado no sentido de interesses individuais e não do dever cívico, que é o direito de voto. Ok. E, Sr. João, como analisa o nível da confiança dos cabo-verdianos no sistema político do país, tendo em conta também as entrevistas que acabamos de ver aqui na reportagem? Boa tarde, Isabel. Muito obrigado pelo convite e cumprimento também o colega Dilson Valadares. Relativamente a essa questão, nós temos objetivamente o seguinte: a participação dos cabo-verdianos nas eleições tendencialmente tem diminuído, ou seja, houve ou há um aumento das taxas de abstenção. E em relação àquilo que foi apresentado na reportagem, se refere a alguns motivos que os entrevistados colocaram como justificativas dessa abstenção. Por exemplo, colocaram que há problema de distanciamento entre os eleitos e os eleitores, quebra de confiança derivada, por exemplo, de promessas não cumpridas, que também não tem uma cultura cívica em relação à participação. Mas eu acrescentaria um outro elemento que deveria ser o seguinte: nós temos em Cabo Verde um país arquipelágico. Com o arquipélago, então há muita mobilidade, não só entre as ilhas, mas também mobilidade internacional, ou seja, tem muitos cabo-verdianos que migram. E, em consequência disso, e também aqueles que estão lá fora vêm para Cabo Verde. Em consequência dessas movimentações da população, nós temos naturalmente uma parcela de abstenção que é justificada por essa mobilidade. Mas, além disso, nós temos também, isso em relação ao nosso sistema e em relação aos sistemas
de representação e sistemas políticos, no caso, o sistema democrático, é um problema que é a própria incapacidade ou insuficiência das instituições políticas de darem respostas adequadas às demandas dos cidadãos, nomeadamente em relação ao seu bem-estar. Isso não só em relação a Cabo Verde, mas em relação ao mundo, porque essa, entre aspas, crise na democracia é uma crise que não só se verifica em Cabo Verde, mas também verifica em outras paragens, ou seja, aumento das taxas de abstenção, e essas taxas de abstenção se devem, em parte, à incapacidade do sistema democrático e os sistemas dentro das democracias, ou seja, sistemas eleitorais, muitas vezes têm problemas na sua capacidade de representação e fazem com que os eleitores não se sintam, portanto, seguros, ou pelo menos não se sintam que, através do voto, poderão obter a satisfação dos seus interesses. Por isso, tem como comportamento um certo afastamento, e esse afastamento, como disse no início, tendencialmente tem vindo a aumentar. E, em termos estatísticos, nós temos em Cabo Verde as maiores taxas de participação nós temos nas eleições autárquicas, seguidas das eleições legislativas, depois das presidenciais. Por quê? Porque as autárquicas é um poder mais próximo da população. Então, a população tende a participar mais. As legislativas um pouco, portanto, um poder um pouco mais distante, mas não tanto. E as presidenciais, pelo nosso sistema, as taxas de participação são menores. Nós temos tido elevadas taxas de abstenção, portanto, nessas duas eleições mais, portanto, legislativas e presidenciais. Ok, muito obrigada, Sr. João. Adilson, até que ponto o desempenho concreto dos nossos governantes influencia a forma como os cidadãos avaliam e também confiam nas instituições? Sim, de facto, a ciência política tem evidenciado alguns problemas que levam a essa abstenção, nomeadamente o clima de corrupção, propostas políticas não realizadas, o clima de desconfiança, ou digamos, o afastamento entre o representante e o representado, e clima de polarização, etc, etc. E os estudos de Cabo Verde também confirmam que, de facto, temos esses mesmos problemas. O primeiro é que a primeira causa é que, de facto, não há a efetivação das políticas que satisfazem, aliás, as pessoas. Segmentar o mercado, quando se fala na juventude, ou política laboral, política social. Temos uma democracia social, efetivação das liberdades, seja, portanto, os ditos direitos da primeira geração, os direitos da segunda geração. De facto, há esse problema, e a questão da abstenção está diretamente ligada com o nível de satisfação das pessoas. Mas há um clima também, e se formos ver um outro problema que eu tenho adicionado a esses requisitos de abstenção e do afastamento da classe política e da população, é que em Cabo Verde, falando especificamente de Cabo Verde, no pós-independência, por termos adotado o sistema de gerência da ajuda pública ao desenvolvimento, fez com que se contribuísse para o aniquilamento, ou digamos, um ceticismo em relação à cultura cívica. Primeiro ponto, que na política de gerência da coisa pública aproveita-se desses recursos que nos são enviados para ter as pessoas na mão, numa espécie de caciquismo, e, por outro lado, não há uma sociedade civil autónoma e que, de facto, se posicione por conseguinte, se faça uma política de reivindicação independente aos partidos que estejam no poder ou na oposição, e isso acaba por trazer
um problema em relação à efetivação das políticas públicas, porque não vais ao ponto da reivindicação ou dos reais problemas das diferentes secções da sociedade. Acabas por propor numa política, numa espécie de um autoritarismo, propor aquilo que queres fazer e não aquilo que seja a necessidade da população. Quando falo na necessidade, são necessidades que especialistas hoje não podemos partir do início, podemos falar que, de facto, a Constituição prevê os direitos sociais, que normalmente a população tem a necessidade que lhe seja posto à prática. Portanto, os direitos sociais estão claramente na Constituição e cabe aos políticos, de acordo com os programas eleitorais, efetivar essas políticas. No entanto, é um condicionamento-chave, na minha opinião, que tem feito com que a democracia, de facto, não se consolide e que, enquanto não tivermos uma política, um país independente, com uma sociedade civil, de facto, autónoma e que possa reivindicar sem condicionalismos outros, sem caciquismos, sem uma cultura cívica, seja por parte da classe política, seja também por parte da sociedade civil. E como contornar essa situação? Primeiro de tudo, a independência. Temos que ter uma comunidade empresarial pujante, que de facto possa, que o principal empregador seja o privado e não o Estado. Aliás, a ciência explica sobre isso. Teses de nobres, aliás, da economia, têm explicado que só temos as nações desenvolvidas. Quando digo nações, eu sou defensor que a liberdade económica, que é um dos requisitos do liberalismo, que está conjuntamente com a autonomia, com a igualdade moral, estão interligados. Eu não defendo desenvolvimento e autoritarismo. Sou coerente com aquilo que eu defendo. Eu defendo desenvolvimento e liberdade. E liberdade e desenvolvimento requerem uma pujança da sociedade civil. Isso é uma questão epistemológica até. E ainda aqui no país não estamos lá. Os últimos orçamentos têm dado sinais que estamos no caminho da autonomia. E esse é o caminho. Não devemos recuar. Cada partido, dentro da sua ideologia ou da sua plataforma eleitoral, posicionar no sentido de, primeiramente, termos uma efetivação dos direitos fundamentais económicos, nomeadamente a livre iniciativa e o direito patrimonial, e, por outro lado, segmentar o mercado e, de facto, efetivar os direitos sociais, os ditos direitos da segunda geração, e colocar, digamos, numa linha que os cabo-verdianos não podem viver abaixo. Todos devem viver com dignidade, que, aliás, a dignidade humana passa-se pela efetivação também dos direitos sociais, ainda que em segundo lugar. E só conseguiremos isso com autonomia de facto. Mas repara, com autonomia, mas fazendo uma crítica aqui da literatura da economia, mas não no sentido de se ver o bem-estar económico do consumidor. Ver na regulação da economia aquilo que os liberais têm feito crítica, porque às vezes, quando falo de liberalismo, sou defensor sobretudo do liberalismo político, que tem liberalismo também económico, mas que o neoliberalismo por vezes vem com alguma desregulação, pensando só no bem-estar do consumo e por vezes não controlar o mercado por forma que toda a livre iniciativa, toda a pessoa que queira, portanto, empreender tenha as condições de oferecer um produto ao cabo-verdiano em iguais condições, com o Estado a aparecer para regular e que não tenhamos sistemas manipuladores e que o lucro, às vezes, aqui entra empresas multinacionais que possam colocar em causa a própria, digamos, sã economia que é regulada e portanto, que sou defensor desse tipo de liberalismo e que não adotemos o dito escola de Chicago, que é um neoliberalismo desregulado que coloca em causa a solidariedade social e a efetivação das liberdades. Olha, a economia
é importante porque as pessoas precisam de economia para viver, porque a economia oferece bens e serviços. Eu acho, por exemplo, nós temos que perceber que estamos num contexto, quer dizer, Cabo Verde em relação ao contexto mundial. Cabo Verde é uma pequena, minúscula economia que tenta inserir no contexto mundial, ou seja, a nossa capacidade de influenciação das nossas próprias políticas, ela é muito pequena. Temos que considerar esse aspecto. Tanto em relação ao mercado, quanto em relação a investimentos, enfim, nós temos esses condicionantes. É claro que desses condicionantes nós podemos, de qualquer maneira, procurar algumas saídas, algumas alternativas. E temos as nossas próprias insuficiências, isso é verdade. Em relação por exemplo, a quantidade e a qualidade de mão de obra, nós precisamos melhorar a nossa, portanto, o nível educacional da nossa mão de obra, qualificar mais, ter mais, portanto, mais pessoas qualificadas em diferentes áreas, especialmente em áreas mais estratégicas. Isso é necessário. E precisamos também, naquilo que já temos como sendo áreas de relevância que começam a dar algum resultado, por exemplo, o turismo, precisaríamos melhorar não só a capacidade de investimento, mas também de diversificação de ofertas e a capacidade de criação de geração de uma economia que esteja ligada à área do turismo, termos mais capacidade disso. Isso eu acho que depende muito da capacidade interna, dessa diversificação e da qualificação do turismo. E outras áreas, outros setores. Também, em relação à economia, nós precisamos melhorar a nossa capacidade produtiva, produzir mais, produzir melhor, não só em relação a produtos, mas em relação a serviços, termos serviços de cada vez mais qualidade, até porque a economia hoje é uma economia que está muito ligada em termos internacionais, ao mercado internacional. Então, o padrão que é exigido hoje é um outro padrão, um padrão completamente diferente há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. Nós teremos que ter essa capacidade de melhorar a nossa capacidade de oferta dos nossos produtos e dos nossos serviços. E disso, se conseguirmos isso, é claro que os governos, os sucessivos governos, terão mais capacidade de satisfazer as necessidades da nossa população. E uma das evidências disso é que os dados, por exemplo, do Afrobarômetro têm estado a mostrar que, em relação às avaliações que são feitas às instituições, diferentes instituições de poder, essa avaliação tende a ser muito crítica da parte portanto, da população, mostrando, consequentemente, que não só a população vê isso de uma forma crítica, mas também que está insatisfeita com isso. E como precisam atuar os nossos políticos face a isso para responder às demandas das populações? Os políticos, existe um problema que é o seguinte, o político em geral, e os nossos talvez não fujam muito à regra, quando eles tendem a, portanto, a tendência de um político é conquistar e manter-se no poder. Mas só que na nossa realidade, portanto,
essa capacidade de manter, de conquistar e se manter no poder, encontra algumas limitações, alguns problemas, nomeadamente questões de natureza internacional, de natureza externa. Tem várias questões que não dependem apenas da boa ou má vontade dos políticos. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós temos que reconhecer que, tanto dependendo da situação, nós temos claramente observado situações em que não se, portanto, não há uma conjugação adequada das prioridades do governo relativamente àquilo que são as prioridades da população. Por quê? Porque a população se manifesta, e tem estudos mostrando isso, quais são as principais prioridades da população, portanto, num determinado momento. E essas prioridades, muitas vezes, não são atendidas através dos programas do governo, nem com os orçamentos públicos anuais. Pelo que, e se isso acontece, ou seja, quando não ocorre essa conformidade, claro que a população fica insatisfeita e em relação à legitimidade dos governos também fica muito em causa, porque o governo ele é eleito justamente para atender a demanda das populações, tanto das populações no plural, não apenas a franja que elegeu aquele governo, mas a população como um todo. E se não consegue atender essas demandas, portanto, a legitimidade fica em causa e uma das formas de corrigir isso é através das eleições. Então, fazemos aqui uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Até já!